Um sorriso de dar medo, uma sujeira no sapato, manchas de sangue invisíveis. O que muita gente não percebe é o fundamental para esclarecer crimes. Crimes quase perfeitos. O desafio do perito criminal é encontrar a prova num detalhe. Provar que não existe crime perfeito. A mordida do maníaco. Adrenalina pura. Adrenalina pura. Ao ouvir isso, essa mulher reconheceu um dos matadores em série mais temidos do Brasil. Francisco de Assis Pereira, o maníaco do parque. Adrenalina pura. Foi essa voz que eu escutei. 1998. O maníaco ainda era procurado pela polícia. Ele telefonou para a irmã de uma das vítimas para pedir dinheiro. Uma voz que ela não esqueceu. Ele ligou várias vezes me pedindo um resgate de R$1.000 para libertar a Selma. O vídeo em que o maníaco do parque fala em adrenalina pura é uma reportagem sobre patinadores. O maníaco era um patinador. Veja os dentes da frente de Francisco de Assis Pereira. Eles têm um defeito. Estão separados. E isto dá para ver bem na hora em que ele diz adrenalina. Adrenalina pura. Adrenalina pura. Então, nesse instante aqui, ele está falando, patinar é adrenalina pura. Quando ele faz assim com a dentição... Adrenalina. Ele diz adrenalina pura. Aqui. Isso. A perícia comparou os dentes com a mordida em uma das vítimas. Esse autor, que nós não sabíamos quem era, tinha uma anomalia que o diferenciava. Qual era essa anomalia? Um diastema na região frontal, que era uma separação dos dentes. A boca e a mordida. Quando o maníaco do parque foi preso, a perícia fez moldes com a arcada dentária dele. Não havia mais dúvidas. Francisco de Assis Pereira foi condenado pela morte de 6 mulheres a 130 anos de prisão. Um crime que não foi perfeito. O assassinato do coronel. 2006. O coronel Biratã Guimarães, que comandou o massacre no presídio do Carandiru, apareceu morto no apartamento em São Paulo com um tiro no abdômen. A polícia constatou que o local do crime não tinha sido preservado. Muita gente esteve no apartamento depois da morte. Quando do levantamento do local, existiam 23 pessoas dentro do apartamento, quando poderia apenas o perito estar lá. A arma do crime nunca foi encontrada. A principal suspeita era a namorada do coronel, a advogada Carla Sepolina. Segundo testemunhas, ela foi vista saindo do prédio numa noite de sábado. Mas será que o coronel já estava morto na noite de sábado? O problema: a perícia não conseguiu determinar com certeza a hora em que o crime ocorreu. No final do ano passado, Carla Sepolina foi a júri popular e acabou absolvida. Até hoje, ninguém foi preso pela morte do coronel Biratã. Um crime perfeito? Se a arma do crime algum dia aparecer, há uma chance de se descobrir a verdade. Explica o Dr. Hermindo, da Polícia Científica de São Paulo. O que fica no interior da vítima são os projéteis. Esses projéteis da arma de fogo são trabalhados, eles são analisados. E eu posso confrontar com alguma outra arma que se aparecer, uma arma suspeita. Nesse instante, eu pego esse projétil e confronto com esse. Se der positivo, pronto, essa arma que apareceu é a arma incriminada. O médico esquartejador. Se a cena do crime permanece preservada, é mais fácil chegar ao criminoso. 2003. O corpo da dona de casa, Maria do Carmo Alves, foi encontrado no carro do cirurgião Fará Jorge Fará. Os dois tiveram um caso de amor. Ela foi esquartejada
e as partes do corpo estavam separadas em sacos plásticos, sem as impressões digitais. O perito foi trabalhando em retirar esses sacos do interior do veículo, tá? E, num trabalho minucioso, foi tirando as partes seccionadas da vítima e montando o cadáver como um todo. Na clínica do Dr. Fará, a prova de que ele cortou o corpo de Maria do Carmo estava invisível. Os peritos precisaram usar uma substância muito importante nesse tipo de investigação: o luminol, um reagente químico. Se alguém limpou o local, tentou camuflar o local, com esse reagente, nós temos ali a reação, surge uma luminosidade, uma intensa, demonstrando que a presença de sangue ali está. O Dr. Fará lavou a banheira da clínica. O luminol detectou as manchas de sangue. Jorge Fará confessou o crime. Foi condenado a 13 anos de prisão e hoje, em liberdade, aguarda novo julgamento. O crime dele não foi perfeito. Existe crime perfeito? O pé na porta. Uma falha grave ocorreu nas investigações do jovem Gil Rugai, condenado semanas atrás por matar a tiros o pai e a madrasta. A perícia analisou a porta da sala onde o pai estava quando morreu. Ela teria sido arrombada por Gil Rugai com o pé direito. No julgamento, foi exibido um vídeo com base na perícia. O pé que arrebentou a porta foi trocado. Na imagem, é o pé esquerdo. Será apenas uma distração? É um erro grosseiro, que não pode jamais acontecer. Outras provas incriminaram Gil Rugai. Ele foi condenado a 33 anos de prisão. Ainda assim, 3 dos jurados quiseram absolver Gil Rugai. E isso ajuda a defesa a tentar rever a decisão. Crime perfeito ou perícia imperfeita? Esquartejado vivo ou morto? Elise Matsunaga matou o marido Marcos Matsunaga com um tiro e o esquartejou para esconder o corpo, o crime e preservar a guarda da filha. Foi um crime cheio de imperfeições, mas a advogada dela conta com a perícia. Ela conseguiu exumar o corpo de Marcos para tentar provar que o esquartejamento começou quando ele já estava morto. Se a perícia provar que Elise esquartejou depois de que Marcos estava morto, Elise ficará menos tempo presa. Os ossos sem nome. Às vezes não faltam provas. Isso não significa que se chegue ao autor dos crimes. Aqui em valas do cemitério de Perus, na cidade de São Paulo, durante o regime militar, foram jogadas 1.564 ossadas. Cerca de 500 eram de crianças, vítimas de uma epidemia de meningite que o regime militar tentou esconder. Havia também vítimas de esquadrões da morte, o que era preciso também esconder. Na maioria, porém, eram presos políticos que combateram o regime militar. Das 1.564 ossadas, só 7 foram identificadas. Não porque a perícia tenha sido mal feita, mas porque praticamente até agora não houve perícia. Ivan Seixas é da Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos no regime militar. Para ele, um dos problemas é que a própria polícia é a chefe da perícia. E desde o regime militar, isso impediu a investigação. Na época da ditadura, qualquer investigador tinha autoridade sobre um engenheiro da polícia técnica ou sobre um médico legista. Então você tem uma autoridade sobre ele dizendo é esse o caminho. Em 2010, a Justiça determinou que as ossadas da vala do cemitério de Perus
fossem submetidas a exames de DNA num prazo de 6 meses. Hoje, 3 anos depois, as ossadas estão no cemitério do Araçá, também em São Paulo. Elas ainda não foram identificadas. Há um erro muito grave porque nós temos o melhor laboratório de DNA da América Latina. É mesmo? Sim. Está onde? No Instituto Criminalística. A alga no sapato. A perícia foi fundamental para desvendar a morte da advogada Mércia Nakashima, encontrada na represa de Nazaré Paulista, no interior de São Paulo. O principal suspeito, Misael Bispo de Souza, namorado dela, sempre negou a autoria. Foi o senhor que matou Mércia Miki Nakashima no dia 23 de maio de 2010? Não, Excelência. Não? Não. Na casa de Misael, a polícia achou um sapato sujo de lama. No sapato, os peritos localizaram vestígios microscópicos de uma alga aquática. No julgamento, um biólogo da Universidade de São Paulo, que ajudou a perícia, determinou: era um tipo de alga que só existe em represas. Estou na cena do crime e não... Entre outras provas, essa ajudou a acusação a condenar Misael a 20 anos de prisão. Ele só tinha estado numa única represa e não em várias. Só tinha pisado naquela represa? Creio eu que sim, naquela represa, conforme tudo ficou provado. Uma pequena alga, suficiente para mandar um suspeito para a cadeia. Crime perfeito ou perícia mal feita? O especialista não tem dúvida. A gente sai dessa conversa com a impressão de que não há crime perfeito. É, bem investigado, bem analisado, Porém, fica difícil para o autor.